A gente sabe que esses casarões guardam a memória cultural da nossa cidade, mas infelizmente muitos estão abandonados, não é? Pois é, Jalili, a situação de um deles, justamente este casarão aqui atrás, na Travessa Joaquim Távora, foi parar na Justiça. O Ministério Público entrou com um pedido para que os proprietários possam conservar este imóvel. Vamos entender melhor este caso na reportagem de Márcio Lins. Este imóvel, construído no período colonial, está com rachaduras. Ele fica na rua Joaquim Távora, em frente à Praça do Carmo, no bairro da Cidade Velha, e oferece risco, principalmente para os pedestres. Todo o tempo o nosso trânsito é aqui, trabalhando para cima e para baixo, e a gente, com esse risco aparente aí, né? Complicado demais. Dá até de gosto de ver um patrimônio da gente aí histórico, na condição que está aqui. A situação preocupa esta arquiteta. Ela acredita que o casarão abandonado pode prejudicar as casas no entorno. Essas edificações, elas são todas geminadas, elas são coladas. Então, o desabamento de uma casa como essa, com esse problema estrutural, com certeza vai provocar danos nos prédios do entorno imediato. O caso deste casarão foi parar na Justiça. Ao constatar a situação precária do casarão, o Ministério Público Federal entrou com uma ação judicial. Esta semana, a Justiça determinou que o dono do imóvel tome medidas urgentes para evitar um possível desabamento. O juiz federal Rafael Lima da Costa determinou que o proprietário do imóvel adote medidas de emergência para assegurar a estabilização da edificação. O juiz cita que o proprietário deve comprovar as providências tomadas num prazo de 10 dias, sob pena de multa diária. Para a presidente da associação que reúne moradores da Cidade Velha, o poder público poderia ter evitado que o imóvel ficasse nestas condições. Chega a esse ponto pelo abandono, o pouco interesse da parte dos políticos. A proprietária do imóvel não quis gravar entrevista, mas informou que já tem um projeto para a conservação desta fachada e que ele deve começar o mais rápido possível. Agora, Poliana, a gente sabe que o dono do imóvel é responsável pelo casarão, mas Estado e município oferecem incentivos para os donos poderem recuperar esses casarões históricos. Jalili, a Fundação Cultural de Belém, a Fumbel, tem sim um incentivo, mas para isso o proprietário precisa conservar este imóvel. Quem vai explicar para a gente esse benefício é Jorge Pina, diretor de Patrimônio Histórico da Fumbel. Bom dia, Jorge. Explica para a gente que benefício é esse. Bom dia. A Fumbel, ela não é só um órgão que tem a função de fiscalizar e de punir. Sobretudo, ela também tem a função de educar e incentivar. E o incentivo é previsto em lei com relação ao IPTU, um imóvel de interesse da preservação, mediante solicitação do seu proprietário, ele pode conseguir descontos que podem alcançar até 100%. São descontos proporcionais ao estado de conservação de cada um desses imóveis. Ou seja, quanto mais conservado, maior o desconto. A gente tem alguns dados também da Fumbel que falam sobre a quantidade de imóveis aqui no Centro Histórico. O Centro Histórico de Belém tem mais de 7.000 unidades imobiliárias. Dentre essas, 1.700 apresentam valor histórico e cerca de 200 precisam de algum tipo de reforma. Jorge, o proprietário destes imóveis que precisam de reparos estão sendo notificados? Cabe sim alguma punição caso eles não façam nada para conservar esse patrimônio? A Fumbel já vem com o setor de fiscalização, com esse levantamento das questões de imóveis, principalmente a questão do abandono. E, à medida do possível, cada um dos proprietários estão sendo notificados para comparecer à Fumbel. E, no primeiro momento, eles vão ser educados, vamos mostrar para ele o valor do seu imóvel, a importância histórica dentro da cidade de Belém. E daí a necessidade dele recuperar. No caso específico desse casarão aqui, nós já tivemos contato com o proprietário e ele, inclusive, nos apresentou um projeto de recuperação. Só que esse projeto previa apenas a estabilização da fachada. E nós não queremos uma cidade cenográfica aqui no Centro Histórico, que fique lá para Hollywood. Nós queremos que essa casa volte a ter uso adequado para o cenário urbano onde ela está inserida. Jorge, muito obrigada pelas informações. Agora, Poliana, me diz uma coisa. A gente sabe, né, que tem muitos casos de abandono. No entanto, há também donos de imóvel que se preocupam em restaurar, em manter preservado esses casarões centenários, não é? Exatamente. E o repórter Rodrigo Maia passou por alguns destes imóveis que foram reformados ali, que voltaram a fazer parte da nossa cidade. Vamos ver na reportagem. O casarão fica na Travessa Benjamin Constant, no bairro de Nazaré.
Foi construído no início do século XX e pertence a uma tradicional família de Belém. Tudo aqui é original da época. O piso é de madeira do acapu e amarela. As janelas, o gradil em ferro e os arcos em gesso vieram de Portugal. No espaço funciona um restaurante. Eduardo conta que após muita procura, encontrou o local ideal para o empreendimento da família. A gente queria fazer uma revitalização, queria fazer um ambiente aconchegante e antigo. Então a gente não conseguia encontrar muitos lugares assim em Belém. Quando a gente apareceu essa casa, a gente falou, é essa, estava saindo, ela estava alugada para outra coisa, a gente acabou, vamos fazer nessa casa. A gente começou a levantar o custo para revitalizar ela, não era muito diferente de um custo para fazer uma reforma em uma outra casa ou até construir uma outra casa. Então, a revitalização realmente foi uma coisa em conta. Para reformar o imóvel, ele teve que esperar quase um ano para que o projeto fosse aprovado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Na revitalização foram gastos cerca de R$150 mil. A preocupação agora é com a conservação do imóvel. A manutenção de uma casa dessa não é muito barato, mas também nada que seja impossível para uma empresa, né, para uma economia. Prédios históricos como esse são raridades na cidade. Basta uma visita pelo centro da capital para encontrarmos casarões em péssimo estado de conservação. O descaso é tanto que até árvores cresceram dentro desta construção. Nesse outro, parte dos azulejos foram furtados. Aqui no Complexo Feliz Lusitânia encontramos um outro bom exemplo de casarão bem conservado. Esse imóvel, construído no início do século XX, passou por uma reforma de um ano até começar a funcionar como restaurante. Arthur, que trabalha como gerente, conta que desde que a empresa comprou o imóvel, a preocupação foi em manter a história da casa. Ele mostra a escada em pedra de cantaria e a pia em cerâmica portuguesa. Ambas são tombadas pelo patrimônio histórico. Na parte de trás também funciona uma pousada. Mais uma vez, toda a estrutura original foi mantida. A gente faz a reforma, a restauração do prédio, né? Trazendo os valores da época, pegando um pouco as manifestações culturais, junto com as tradições típicas regionais do casarão, e também trabalhando com a parte de conforto, da estrutura, da qualidade. E foi esse diferencial que fez o paulista, que está na cidade pela primeira vez, a se hospedar no local. Achei uma boa ideia. Já ouvi falar de outros empreendimentos parecidos, nunca havia ficado em nenhum, mas achei muito bom. Ficou bastante acolhedor e é algo diferenciado. Uma cidade que consegue conciliar o uso mais atual dessas construções, mas mantendo essa aparência mais colonial, com certeza vai atrair mais turistas, pessoas que vão estar interessadas na história. Que bons exemplos, hein, Jalília? Tomara que sirvam de inspiração para outros empresários.